nos capítulos anteriores. Louis aceitou a proposta de Vossa Alteza, em troca de 1 hora em seus aposentos, teria ajuda para capturar o criminoso que ameaça a cidade. Entre beijos e segredos, os dois se aproximam, até que o capitão adormece, mergulhando num sonho enigmático com um dragão de olhos violetas. Ao acordar, a investigação os leva até uma taberna, e então a uma pousada suspeita, onde o criminoso finalmente é capturado. Mas em meio à tensão, Louis se fere, e Mathel, ao ver o machucado, ordena: "Você vem comigo, agora." A noite se estendia serena sobre os muros de pedra do quartel. A brisa noturna sussurrava entre as árvores, e as luzes internas mal escapavam pelas janelas altas da estrutura imponente. No interior, um corredor silencioso recebia o toque da lua que atravessava a vidraça. As sombras das cortinas dançavam suavemente na parede, enquanto o aroma fresco de uma flor azul recém-colhida preenchia o ambiente. Louis estava ali, sentado em silêncio, com a mão sendo enfaixada e o semblante mais abatido do que gostaria de admitir. Preferira vir até a ala médica do quartel, onde se sentia mais no controle, longe da realeza, longe de Mathel. A atmosfera na enfermaria parecia mais tensa do que o normal. O médico mantinha os olhos fixos, atento ao seu trabalho, mas era impossível ignorar a presença que se erguia logo atrás. Vossa Alteza permanecia de braços cruzados, com uma postura imponente. O silêncio entre os dois era cortante, quase sufocante. Cada movimento do médico era acompanhado por aquele olhar penetrante que, mesmo sem palavras, parecia julgá-lo com severidade. "Sinto como se estivesse sendo devorado só com os olhos", pensava ele, sentindo o suor escorrer pela nuca. Era difícil se concentrar com aquela pressão constante pairando sobre seus ombros. Por mais que tentasse manter a compostura, a sensação de incômodo só aumentava. Peter terminava de enfaixar cuidadosamente a mão ferida de Louis. "Tudo certo", murmurou, com a voz baixa e profissional. Louis, ainda com o semblante sereno, olhou para ele e agradeceu com gentileza. Mathel, com a postura elegante de sempre, observa o médico à sua frente e comenta com suavidade, mas com firmeza na voz. Louis comentou que nunca viu ninguém cuidar de um ferimento com tanta precisão. Segundo ele, o seu jeito de tratar é insuperável. O médico, visivelmente surpreso, baixa a cabeça com respeito, fazendo uma reverência apressada. Um leve rubor toma conta de seu rosto enquanto responde, constrangido: "Ele está exagerando, não é para tanto." Com a cabeça ainda inclinada em respeito, Peter tentava justificar a gentileza que recebeu. "Talvez ele só tenha dito isso por sermos próximos. Não acho que eu possa me comparar aos médicos do palácio." Mathel não suavizou a resposta. "Naturalmente, você não pode. Se fosse realmente superior, estaria ao lado da família real." Diante da frieza das palavras, Peter apenas assentiu. "Sim, tem razão, Alteza." Louis, com calma, se levantou e olhou para ambos. "Ainda assim, os cuidados de um amigo têm me feito melhor do que qualquer tratamento formal." Mathel fitou, avaliando cada palavra. "Já foi atendido por um médico real?" "Nunca. Afinal, não pertenço à nobreza." Peter observava o clima tenso, entre os dois. Louis então levantou a mão enfaixada e a olhou brevemente. "Sou apenas um cavaleiro." "Então, o médico encarregado de mim, é este mesmo." O médico engoliu seco, tentando esconder os pensamentos que o atormentavam. Mesmo que ainda não se saiba quem é o pai, esse filho pertence à linhagem real. E ele está tratando isso com tanta simplicidade. O olhar de Mathel tornou-se mais firme. "Você insiste tanto nessas trivialidades." Louis respondeu com firmeza, mas sem elevar o tom. "Sei que é difícil compreender, mas Peter é bom no que faz. E eu prefiro não atrapalhar aqueles que já têm obrigações demais." "Então, Peter é o único?" perguntou Mathel, voltando-se diretamente ao médico. "Fiquei sabendo que examinou Louis 3 dias atrás." Peter hesitou, sem saber como reagir. Louis tentou desviar a conversa. "Ele acredita que estou escondendo algo." "Mas já falei,
é apenas uma leve anemia. Com visível tensão, Peter confirmou. Sim, é verdade. Os sintomas são leves, nada sério. Mattel estreitou o olhar. Sabe as consequências de mentir para alguém do meu posto? Traga os resultados. Agora. Louis sentiu um aperto no peito. O medo de ser descoberto crescia. Peter saiu apressado, pensando enquanto caminhava. Porque ele teve que pedir justamente a ficha dele. Ao voltar com os papéis em mãos, Louis estendeu o braço, querendo pegar os resultados. Mas Peter interceptou sutilmente, com um gesto quase imperceptível de que estava tudo sob controle. Ele pegou os documentos e lançou um olhar de desdém. Impressionante. Não sei o que é pior, sua caligrafia ou essa desorganização. Peter, tentando manter a compostura, soltou um leve sorriso. Se desejar, posso reescrevê-los. Ele apontou para a pilha de papéis na prateleira. Refaça todos. E com uma letra legível desta vez. Eu mesmo farei a revisão. Enquanto Mattel falava, Louis o observava em silêncio. Será que ele ainda não percebeu? E mesmo que não tenha notado, ele não deixaria passar. Ele nunca desiste. Você vai direto interrogar o suspeito? Perguntou Mattel. Louis assentiu discretamente. Ele se aproximou, tocou-lhe o rosto com delicadeza e murmurou. Estarei esperando para o jantar. Às 8. Não se atrase. Prepararei algo mais saudável desta vez. Ao tocar seu ombro, começou a se afastar, mas antes de sair, se virou e acrescentou, com um sorriso malicioso. Ah, e o jogo do coelho branco ainda não terminou. Nem pense em fugir. Louis permaneceu parado, perplexo com a cena. Virou-se lentamente para Peter. O que foi isso? Peter respondeu com naturalidade. Os exames que deixei à mostra são só os da anemia. Os outros estão guardados. Seria arriscado demais deixá-los ali. Louis suspirou, sentindo um alívio repentino. Peter continuou. Achei que você soubesse. Estava tão tranquilo. Mas precisa contar isso logo, você sabe. Então perguntou. É verdade o que saiu hoje sobre a Vossa Alteza? Não, de forma alguma. Isso é mentira. Respondeu Louis de imediato, com firmeza. Peter então questionou. Então, quem é o pai? Louis desviou o olhar e murmurou. Talvez, o Duque de Vyton. Peter ficou chocado. O quê? Antes que reagisse mais, Louis apertou suas bochechas, pedindo silêncio e olhando assustado em direção à porta. Ele ainda pode estar por perto. Peter retomou a compostura e, com serenidade, disse. Então ele gosta mesmo de você, não é? Louis hesitou. Como? Você já sabia? Já faz tempo que está bem evidente. Mas talvez você só não tenha notado. Não é culpa sua. Azar o dele gostar de alguém como você. Encostado à porta, Peter perguntou com calma. E o que vai fazer? Vai contar para ele? Louis ficou em silêncio por um instante. Ainda não sei. E então, lembrou-se do sonho. A imagem daquele dragão de olhos violetas, chorando, surgiu com força. Ele sussurrou. Além disso, eu não pretendo dar à luz. Momentos depois. A frente da sala de interrogatório se destacava com sua porta de madeira, decorada por pequenos vidros na parte superior. Acima, luminárias antigas lançavam uma luz suave e quente sobre o corredor silencioso. Louis parou diante da porta, pensativo. Passou a mão no pescoço, relembrando a conversa com Peter. A voz soou firme, mas havia um peso de preocupação nas palavras. Não posso te incentivar a seguir com essa decisão. Assim que a criança nascer, ela será considerada parte da família real. Sua vida mudará para sempre, e nada mais será como antes. Houve uma breve pausa, como se a pessoa medisse cada palavra antes de prosseguir. Mas, se sente que não está pronto para isso,
precisa refletir com cuidado. O tempo para mudar o rumo dessa escolha é curto, e depois, não haverá como voltar atrás. E aqui, não vai ser possível resolver. Talvez precise ir para outro lugar. Vou procurar informações para você. Louis assentiu em silêncio. De volta ao presente, respirou fundo. Não é questão de dias, talvez um mês. Se parecer uma simples viagem, será mais fácil. Mas primeiro, preciso capturar o culpado. Ele girou a maçaneta e entrou. Dentro da sala, o suspeito já estava posicionado. Sentado com as pernas cruzadas e os braços amarrados, virou-se lentamente ao notar a presença de Louis. Vai demorar muito? Perguntou. O capitão se aproximou da cadeira, mantendo a voz firme. Me diga por que quer falar com o imperador. O suspeito respondeu sem hesitar. Se eu não disser nada, ele virá pessoalmente. Louis o encarou. Improvável. Antes disso, você já terá sido condenado. Nada do que eu disser mudará meu destino, retrucou o homem. Se ao menos divulgassem a verdade. Mesmo que você fique em silêncio, farei meu relatório como se tivesse escutado tudo. A sentença não depende da sua colaboração. Louis encostou-se de leve na parede. Aliás, também estou cansado. Aproveitarei esse tempo para descansar um pouco. O suspeito se aproximou com um olhar sombrio. Acha mesmo que esse teatrinho vai me fazer falar? Não preciso da sua confissão. Eu não sou o culpado. Gritou ele, a voz se alterando. Ergueu a cabeça e disparou. É verdade, eu errei com a Emily, admito isso. Mas eu estava desesperado. Eu não causei aquelas tragédias, não fui o responsável pelo que aconteceu com aquelas 5 pessoas. Louis permaneceu inabalável. Mesmo que não tenha cometido todos os crimes, está longe de sair daqui como inocente. O tribunal não será gentil. E a opinião pública será ainda mais severa. Enquanto folheava os documentos, Louis lançou mais uma acusação. Ed confirmou que você pagou para que ele fingisse não conhecê-lo. O suspeito explodiu de repente, a raiva transbordando em cada gesto. Com um movimento brusco, empurrou a mesa, fazendo um estrondo ecoar pelo ambiente. Isso é verdade. Gritou, a voz carregada de indignação. Mas isso não faz de mim um criminoso. Ele respirava rápido, o rosto vermelho pela fúria, e continuou, quase cuspindo as palavras. Eu apenas mexi nas roupas dela, não passei dos limites. Ser tratado como um condenado por causa disso é um absurdo. Seus punhos estavam cerrados, os olhos queimavam com um misto de desespero e revolta, como se lutasse para provar sua inocência a qualquer custo. Louis não se abalou nem um pouco. A Emily foi sua primeira tentativa? O suspeito respirou fundo e admitiu. O olhar de Louis ficou mais firme. Ryan Viden. Esse é seu nome verdadeiro. Por que estava se escondendo sob outro? O homem hesitou. Você chegou àquela pousada há 2 meses, mas só começou a frequentar a taverna na última semana. Emily sempre foi seu alvo, não foi? Suando frio, ele ficou em silêncio. Louis então buscou algo no bolso e lançou sobre a mesa, um pequeno envelope, sutil, mas com conteúdo revelador. O suspeito arregalou os olhos. Reconhecia o objeto. Louis ergueu uma sobrancelha, um leve sorriso malicioso surgindo em seus lábios. Engraçado, não era você quem prometeu que não diria nada? Comentou, a voz carregada de uma provocação sutil. Ele inclinou levemente a cabeça, como quem aprecia cada segundo do desconforto alheio. Seus olhos estavam fixos na pessoa à frente, atentos ao impacto que o envelope causava. O silêncio que se seguiu foi pesado. A tensão parecia preencher o ar, enquanto o destinatário da provocação desviava o olhar, claramente incomodado, mas sem coragem de retrucar. O homem tremia. A verdade estava à mesa. Literalmente. Louis encarou o suspeito enquanto empurrava suavemente um pequeno envelope sobre a mesa.
Ouvi dizer que essa substância causa efeitos inesperados, principalmente nelas. O homem olhou para baixo, visivelmente abalado. Seus olhos denunciaram o medo, talvez já soubesse que estava encurralado. Que tipo de substância é essa? Insistiu o capitão. O suspeito permaneceu em silêncio, mas seus pensamentos pareciam gritar. Louis manteve o olhar firme, cada palavra saindo com um peso calculado. Há 2 meses, no exato dia em que você apareceu na hospedaria Blue Rose, o corpo de uma jovem foi encontrado atrás do bar. Ele deslizou uma fotografia lentamente pela mesa, um movimento intencional, como se quisesse prolongar o desconforto do interrogado. Amanda Rive. Você tem alguma relação com o que aconteceu com ela? O interrogado arregalou os olhos ao ver a imagem. Por um instante, pareceu sem ar, e ele desviou o olhar, incapaz de encarar Louis. O silêncio que se seguiu foi sufocante, pesado como um golpe. Onde estão as provas? Se não há nada que comprove, como pode fazer uma acusação dessas? Louis apoiou o dedo no queixo, pensativo. Ainda não tenho uma prova definitiva. Mas se eu levar essa imagem, e a sua fotografia, à pousada da 4ª Rua, algo vai aparecer. O suspeito apertou os punhos com força, a raiva começando a transbordar. Antes que Louis pudesse continuar, uma batida soou na porta. Instintivamente, ele recolheu a foto e o envelope da mesa, se levantando com calma. Parece que os guardas encontraram alguma coisa, murmurou, caminhando para a saída. Se tivesse confessado antes, talvez pudesse ao menos explicar seus motivos. Agora, pouco importa. Seu destino já está selado. O suspeito observava, desesperado. Eu já disse. Está cometendo um erro. Eu não sou o verdadeiro culpado. Louis parou por um instante e o olhou fixamente. Mas nenhuma palavra saiu. Apenas abriu a porta e saiu. Do lado de fora, Sabrina, a subcapitã, se aproximava ao lado de outro soldado. Ela trazia uma sacola preta nas mãos. Temos o depoimento do dono da hospedaria. O suspeito ficou por lá por 2 meses. E encontramos isso entre os pertences dele. Louis abriu a sacola. Seus olhos se arregalaram diante do conteúdo. Isso é uma. Sim. Aparentemente, foi arrancada de alguém. Acreditamos que possa nos levar à próxima pista, respondeu Sabrina. E a Emily? Perguntou o capitão, tenso. Ainda não acordou, respondeu Sabrina. Não sabemos quantas cápsulas ela ingeriu. Antes que ele conseguisse reagir, uma voz chamou atrás deles. Capitão Louis. Era Benedict, o mordomo do palácio, acompanhado de outro criado. Sua Alteza o aguarda para o jantar, informou. Louis procurou o relógio às pressas. Que horas são? Benedict respondeu calmamente. 8h12. Ouvi dizer que estava marcado para as 8 em ponto. A tensão crescia. Louis começou a suar frio. Se eu vomitar de novo, ele vai chamar os médicos do palácio. E se eles descobrirem, vão me obrigar a ficar lá. Não será só por uma noite. Pensou na última vez em que esteve nos aposentos do príncipe, e no beijo que recebeu. Antes que pudesse tomar uma decisão, um dos cavaleiros correu até ele. Capitão. Emily acordou. Louis se virou num sobressalto. Louis lançou um olhar sério para Benedict antes de falar, com um tom decidido. Avise que não poderei ir esta noite. Peça que não me espere. Benedict pareceu titubear por um instante. Tem certeza disso? Sua Alteza pode ficar desapontado. Louis respirou fundo, tentando manter a calma. Diga apenas que o visitarei em outro momento, e me desculparei pessoalmente. O mordomo apenas assentiu, com um olhar neutro. Muito bem. Não me cabe opinar sobre os assuntos de vocês. Apenas entregarei sua mensagem. Então, virou-se e saiu com outro criado, deixando Louis parado, pensativo, observando-o se afastar. A noite caía fria sobre a cidade.
Um miado solitário ecoava em um beco úmido, onde jornais velhos eram arrastados pelo vento. Um deles estampava a manchete: Ryan Vader, o assassino em série, finalmente capturado. Entre as sombras, um saco preto jazia no chão. Dois gatos se aproximaram, curiosos. Um deles mordeu o saco, rasgando-o. Algo pálido escorregou para fora, fazendo os felinos recuarem em pânico. Sob a chuva fina, um líquido escuro começou a se espalhar pelas pedras, enquanto o saco balançava com o vento. Assustados, os gatos fugiram, desaparecendo no beco. No dia seguinte, no escritório do capitão na segunda guarda, máquinas de escrever tilintavam. Relatórios se acumulavam sobre a mesa. Louis mantinha o olhar fixo, a mão apoiada no rosto. O clima era tenso. Sabrina, analisando os papéis, falou: acreditamos que o crime tenha ocorrido enquanto Ryan Vaden ainda estava sob custódia. A vítima foi encontrada dentro de um saco, na sexta rua. Ela folheava os arquivos. Patrick Green, 17 anos. Trabalhava numa padaria da segunda rua. Não constava como desaparecido. Costumava sair sem avisar. O crime deve ter acontecido pela manhã, quando ia para o trabalho. O escrivão Léo, datilografando, comentou: levado logo cedo, silenciado pouco depois, e descartado à noite. Agora não podemos mais afirmar que o assassino só age à noite. Mesmo assim, todos o chamam de o homem da corda. Sempre prende os pulsos e tornozelos de quem ataca. Léo soltou um leve murmúrio, sem parar de datilografar. Homem da corda, combina com ele, de certo modo. Sabrina jogou alguns relatórios sobre a mesa, o papel espalhando-se com força. O terceiro caso com certeza foi obra do Ryan. O que encontramos no quarto dele corresponde ao corpo de Amanda. Louis estreitou os olhos, o rosto sério. Isso significa que ele não agiu sozinho. Há um cúmplice. Você interrogou Ryan novamente? Perguntou ele, anotando algo. Ainda não. Desde que esse corpo apareceu, o caos tomou conta aqui, disse Sabrina, visivelmente esgotada. E Emily? Perguntou Sabrina. As lembranças dela são confusas. Ela mesma disse que não sabe se eram sonhos ou realidade, respondeu Louis. Léo comentou: acho que já ouvi falar dessa substância. Chamam de crime em branco. Crime em branco? Repetiu Louis apertando a caneta. Sim. Dizem que a pessoa faz tudo o que mandarem, mas depois, não se lembra de nada. Memória fragmentada. É como se o corpo agisse sozinho. Sabrina se irritou. Está dizendo que essa substância realmente existe? Louis disse firme. Onde ouviu isso? Descubra tudo o que puder. Hoje à noite. Está falando sério? Sabrina se exaltou. Não temos pessoal suficiente nem para respirar. Não temos escolha, respondeu Louis. Isso não é o bastante. Claro que não é. Rebateu ela. Somos só 34, e nenhum de nós descansou desde que tudo começou. E quanto à primeira guarda? Questionou o capitão. Sabrina parou, encarou-o com cansaço. Sabia que você era lento, mas não tanto assim. A primeira guarda foi embora no mesmo dia em que você recusou o jantar com Sua Alteza. E não saíram de mãos vazias. Levaram todos os documentos que poderiam nos ajudar. Louis ficou paralisado. Ele está me evitando de novo? Louis refletia em silêncio, o semblante tenso. Ele não vai facilitar. Não depois de ter sido deixado esperando para aquele jantar. Esse pensamento pairava como uma nuvem sobre sua cabeça. Léo, atento à inquietação do capitão, rompe o silêncio. Será que isso não significa que Sua Alteza vê você com bons olhos? Apoiando o rosto na mão. Léo continua. Se realmente a Vossa Alteza te detestasse, não se daria ao trabalho de te perseguir dessa forma. Não que eu tenha certeza se isso é bom ou ruim. E,
Você nem percebeu as marcas no seu pescoço, não é? Louis desviou o olhar, desconfortável. Léo continuou. Não costumo me importar com a vida pessoal de ninguém, acho isso um saco. Mas, no seu caso, é impossível ignorar. Pensativo, Louis recordava das palavras deixadas no ar por Mattel. O jogo do coelho branco ainda não acabou, então não pense que pode escapar. A frase ecoava em sua mente. Parecia que a Vossa Alteza sempre soube que Ryan não era o verdadeiro culpado. E ainda assim, deixava os rumores correrem soltos, como se tivesse algum plano por trás. Isso tudo me parece estranho, comentou Sabrina, ao se aproximar. Falo sobre o que aconteceu ontem. Ela fitou a mão ferida de Louis e, com uma expressão indecifrável, pensou. Ele até o levou pessoalmente à enfermaria. Não parece apenas obsessão. É algo além disso. Vá até o palácio. Agora? Perguntou ele, hesitante. Ela o segurou pelo braço, firme. Você disse que ia vê-lo e pedir desculpas. Pois vá. Enquanto o empurrava de leve, ela continuava. Descubra o que ele realmente quer de você. Seja uma provocação, um jogo, ou outra coisa. Você só vai saber encarando. Louis permaneceu em silêncio, pressionado pelas palavras dela, incapaz de decidir. Momentos depois. Sob um céu límpido e azul, os portões dourados do palácio se erguem com imponência, como guardiões silenciosos de um mundo intocável. Os arabescos brilhantes reluzem ao sol, transmitindo a grandiosidade daquele lugar sagrado. Assim que os portões se abrem, revelam um jardim meticulosamente cuidado, onde flores em tons vibrantes emolduram uma fonte majestosa que dança ao som das águas. Em meio àquela beleza serena, uma figura se destaca. O capitão, em seu uniforme impecável, caminha com passos firmes, cruzando o caminho de pedras que o leva até o coração do jardim. Ele para diante da fonte, como se precisasse de um instante para absorver tudo ao redor. A atmosfera é de calma aparente, mas algo em seu olhar revela que essa visita ao palácio carrega um peso maior do que simples formalidades. Ao atravessar os portões do palácio, Louis sentiu o peso invisível da responsabilidade pousar sobre seus ombros. Diante da fonte, o som suave da água contrastava com o turbilhão de pensamentos que o dominava. Ele estava ali por um motivo claro, mas o passado recente deixava tudo mais complicado. Em sua mente, ecoavam as palavras frias que ouvirá não faz muito tempo. Por que eu deveria te ajudar? Você só me procura quando precisa de algo. Aquela frase, dita com um tom calmo, mas cruel, ainda apertava seu peito. Louis desviou o olhar, e o senho levemente franzido. Um fio de suor escorria por seu rosto, não por calor, mas pela tensão que crescia em silêncio. Ele se perguntava se havia cometido um erro, se, de alguma forma, tinha ofendido Mattel. Sabrina pode estar certa. E se eu realmente fiz algo que o magoasse? Pensava, hesitante. Com que cara eu vou me apresentar diante dele agora? Por um breve momento, cogitou desistir da visita. Mas a dúvida logo deu lugar à razão. Não, eu preciso da ajuda dele nessa investigação. Não tenho escolha, vou ter que encará-lo e pedir desculpas. Em sua memória, as palavras de Sabrina voltavam com clareza. Para o mordomo Benedict ter vindo até aqui pessoalmente, é porque o encontro era muito importante. E o fato de você não ter ido pode ter ofendido a Vossa Alteza. Ela se referia ao próprio Louis. E, embora ele tentasse manter a postura, por dentro, sabia que havia deixado o orgulho falar mais alto na última vez. Agora, cabia a ele consertar o que foi quebrado. Enquanto caminhava entre os jardins, uma voz o despertou dos pensamentos. Louis se virou e deu de cara com o Duque Rafael Vyton. O que está fazendo aqui? Perguntou, surpreso. O Duque ergueu o jornal que trazia consigo e respondeu com expressão tensa. Estava te esperando. Precisamos conversar. Louis franziu o senho, confuso. Em sua mente, a pergunta era inevitável. Por que ele está aqui, e não na entrada do quartel?
O jornal nas mãos de Rafael exibia uma manchete escandalosa, com uma imagem em destaque: o capitão, em trajes desarrumados, saindo de um evento com marcas visíveis no pescoço. Isso é verdade? Questionou o Duque, com a voz baixa. Claro que não. Isso foi distorcido, respondeu Louis, tentando manter a calma. Você realmente acredita nessa manchete? O Duque hesitou. Não. Pelo menos, eu quero acreditar que seja exagero. Mas conhecendo como ele é, me preocupei. Rafael se aproximou, o rosto levemente corado. Me desculpe. Esperei por você, e comecei a pensar demais. Você está zangado comigo? Louis observou o comportamento do Duque com um certo incômodo no peito. Peter talvez estivesse certo. Era como se Rafael estivesse mesmo apaixonado. Ele respirou fundo, desviando o olhar. Estou apenas irritado com toda essa situação. O artigo não deveria ter saído dessa forma. A culpa é minha. Antes que pudesse continuar, sentiu o braço ser segurado. Rafael o fitava com intensidade. Eu gosto de você há muito tempo. Mesmo sabendo que meus sentimentos podem te incomodar, fiquei feliz quando você disse que pensaria. Me esforcei para não te pressionar, mas ver isso me abalou. Louis ficou sem palavras. Mas, antes que pudesse reagir, o som de um clique o surpreendeu. Um fotógrafo, escondido, havia capturado o momento. Assustado, Louis se desvencilhou do toque de Rafael e saiu correndo atrás do repórter. Seu pensamento era claro: se isso se espalhar, um escândalo envolvendo o Duque Vyton e eu pode ser desastroso. Ele correu com todas as forças, mas o fotógrafo desapareceu entre os corredores do jardim. Sem fôlego, parou diante da entrada principal. O mordomo já o esperava, com uma postura formal. Seja bem-vindo, Sr. Louis. Por aqui, por favor. Sua Alteza está à sua espera. Louis arregalou os olhos. Ele ainda está esperando? Sim. Desde ontem à noite. Não aceitou nada além de chá. Preparamos sopa de cogumelos e um prato principal com salmão e mariscos. Fomos informados de que o senhor tem certa dificuldade com carne vermelha. O capitão andava em silêncio pelo longo corredor. Seus passos ecoavam, enquanto o mordomo continuava. Há algo que não possa ou não deseje comer? Vamos almoçar? Perguntou Louis, ainda atônito. Não é exatamente um almoço, senhor. Sua Alteza apenas quis recebê-lo com algo leve. Diante da grande porta ornamentada com detalhes dourados e vermelhos, o mordomo parou. Ele esperou por você durante toda a noite. Acredito que nem tenha dormido. A porta se abriu lentamente. Lá dentro, uma imensa mesa com 10 cadeiras dominava o salão. 3 lustres iluminavam o ambiente. Na extremidade, sentado em absoluto silêncio, estava Metternich. Os olhos violetas do príncipe o encaravam com um misto de calma e intensidade. Louis sentiu o coração apertar. Afinal, o que aquele olhar significava? Enquanto os fios da verdade se embaralham entre promessas não ditas, sentimentos ocultos e segredos perigosos, o jogo do coelho branco continua. Será que Louis conseguirá enfrentar o que o espera naquela mesa silenciosa? E qual será o próximo passo de Mattel, agora que todas as peças parecem estar se movendo no tabuleiro? No próximo capítulo, emoções intensas, decisões inevitáveis e mais uma reviravolta que pode mudar o rumo da história. Não perca os próximos episódios, porque a verdade ainda está longe de ser revelada. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!